Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 26 de abril, nessa terça-feira, queremos nos prostrar aos pés do Senhor para escutar aquilo que Ele vai falar ao nosso coração. O exercício da Lexo é sempre um exercício de escuta, de se entregar ao coração de Deus para escutar dele o que Ele quer nos falar. E eu sei que Deus vai falar de forma diferente a cada um de nós, porque Deus é único e Deus conhece as nossas almas de forma única. Nós, nesse dia, vamos contemplar o número 154 do nosso livro de vida sobre as 3 etapas da vida teologal: os principiantes, os que progridem e os espirituais. A tradição religiosa apresenta 3 etapas na vida teologal: os principiantes, os que progridem e os espirituais. Há uma salvação pelo temor, é o escravo que trabalha para o mestre, depois pela esperança, e é o mercenário que espera uma recompensa, e a salvação oferecida pela caridade, e é o filho que permanece na casa. Filipenses 3, 8 a 12, mas ainda considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. E não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé para conhecê-lo. Conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcança a ressurreição de entre os mortos. Já não que eu já tenha o alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Deus derrama o seu amor sobre todos os homens sem distinção alguma. E é o ponto de partida na qualidade da caridade da nossa vida fraterna. O ponto de partida não é o lançar-se no amor pelos irmãos, mas é o reconhecimento de que cada um é amado por Deus. E é a partir daí que o seu desejo de ir ao encontro dos outros se enraiza e o seu zelo se inflama. A samaritana é transpassada pelo amor de Jesus e ela corre para anunciá-lo. E é o ponto de partida na nossa vida espiritual. Descobrir que Deus nos ama é o fundamento de toda a vida espiritual. Então, que bonito percebermos que na vida espiritual temos 3 etapas. No início, a pessoa ela é como esse escravo que trabalha para o mestre por medo, por temor. Depois, quando ela progride um pouco mais, ela é o mercenário. Ela trabalha porque ela quer receber algo em troca. Ela espera uma recompensa. Mas quando ela já progride e já se torna espiritual, a alma é como um filho que trabalha para o seu pai, não para receber nada em troca, mas para permanecer na casa do Pai. E o fundamento da nossa vida espiritual, finalmente, não é fazer muita coisa ou achar perfeito, mas é tudo considerar como esterco para estar com Deus. Lançar-se nessa obra em que tentamos alcançar aquele que já nos alcançou. Eu só posso amar porque primeiro fui amada, porque primeiro fui eleita, porque primeiro fui escolhida. E por isso vou poder, transpassada pelo seu amor, correr para anunciar. Isto é o mistério da vida consagrada. A vida consagrada não são pessoas melhores do que as outras, mas são pessoas que foram transpassadas pelo mistério de Deus e por isso podem verdadeiramente correr para anunciar esse mistério. Atos 4, 32 a 37. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor e todos tinham uma grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, distribuíam os valores das vendas e os punham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. José, a quem os apóstolos haviam dado o cognome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era um levita originário de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu-o e trouxe o dinheiro, depositando-o aos pés do apóstolo. Então, o sinal dessa comunidade amada pelo Senhor, o sinal de uma comunidade de gente espiritual é que tem um só coração e uma só alma. E que ninguém considera exclusivamente seu o que possui, mas tudo é posto em comum.
E este José, certamente imagem do justo José, certamente imagem da providência, imagem daquele que é o discípulo ajustado à vontade de Deus, ao vender um terreno, põe tudo aos pés dos apóstolos e os apóstolos depois distribuem, não de uma forma democrática igual para todos, mas segundo as necessidades de cada um. Essa é a novidade do Evangelho. Não é uma matemática igualitária, mas é uma matemática que cuida do detalhe de cada um. Distribui-se então a cada um segundo as suas necessidades. É bonito ver José como esse Barnabé, filho da consolação, uma pessoa que é ajustada à vontade de Deus. Ela vai ser ajustada nos seus bens, mas ela vai ser também ajustada nos afetos. Ela se torna filho da consolação. É muito bonito em comunidade de vida como a nossa, em que tem todos os estádios de vida, percebermos que com clareza uma família vai ter mais necessidade do que uma irmã, ou do que um irmão, ou do que um padre, ou do que um jovem. Uma família com os seus filhos, e sobretudo quando são filhos adolescentes, com estudos, com faculdade, requer mais meios do que uma pessoa que fez voto de pobreza, castidade e obediência. Por isso, a grandeza da nossa vocação é a grandeza de podermos semear a tempo e a contratempo. Salmo 92, o Senhor é rei, vestido de majestade, vestido está envolto em poder. Sim, o mundo está firme, jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem, desde sempre tu existes. Teus testemunhos são firmes de fato. A santidade é o adorno de tua casa por dias sem fim, ó Senhor. É bonito porque numa vida consagrada em que o Senhor reina de verdade, Ele pode manifestar todo o seu poder. Quando nós deixamos Deus ser Deus na nossa vida, nós deixamos que Deus haja com poder, que Ele possa realizar obras divinas. E quando nós queremos assumir o pastoreio da nossa vida, o governo da nossa vida, finalmente Deus não pode ser Deus. Nós vamos esperar apenas de Deus aquilo que nós esperamos dos homens. João 3, 7 a 15, vós deveis nascer do alto. O vento sobe onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem de onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? E respondeu-lhe Jesus, és mestre de Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. A profissão dos consagrados é crer, acreditar, crer na vida eterna. E finalmente esse sinal é o sinal de quem nasceu de novo, é o sinal de quem nasceu para uma vida espiritual. Nicodemos, esse homem tão inteligente, tão culto, tão sábio, não sabia o essencial. O essencial é que não é a vida intelectual que é o mais importante, mas sim a vida espiritual. É preciso nascer do alto. É preciso nascer para essa vida espiritual. É preciso nascer para a vida espiritual e depois dar testemunho daquilo que sabemos e vimos do Senhor. E Nicodemos vai certamente fazer essa experiência de se deixar renovar por essa efusão do Espírito Santo. O Papa Francisco não para de nos encorajar, todas as comunidades novas, todo o movimento da renovação carismática mundial, para essa nova efusão da caridade. Ele chama esse movimento Caris, e é um movimento que ele mesmo cuida com muito amor. Agora foi aprovado um programa de formação permanente que o Santo Padre pede que as comunidades, que as pessoas sigam para que se tornem cada vez mais capazes de ministrar esse batismo no Espírito Santo. Sejamos arautos desse nascimento novo e sejamos homens e mulheres de fé que saibam que a nossa profissão é acreditar na vida eterna.
Hoje, como patrística, um texto do século VI, o livro homônimo de São Fulgêncio, ele diz assim: unidos pelos laços da caridade, devemos todos perseverar firmemente na unidade do corpo, pois o Espírito Santo é a unidade do Pai e do Filho, e ele realiza agora, naqueles a quem ele concedeu a graça da adoção divina, a transformação idêntica à que ele realizou naqueles que receberam o mesmo Espírito, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Quem fez essa multidão dos fiéis um só coração e uma só alma foi aquele Espírito que é a unidade do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é um só Deus. Por isso, o apóstolo nos exorta a conservarmos com toda a solicitude essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Na carta aos Efésios, ele diz: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda a mansidão e humildade, suportando-vos uns aos outros com paciência no amor, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Por isso, Deus, enquanto conserva na Igreja o amor que ela recebeu do Espírito Santo, ela transforma num sacrifício agradável aos seus olhos, de modo que, recebendo continuamente esse dom da caridade espiritual, a Igreja possa sempre se apresentar como sacrifício